Pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vamos dar início à entrevista coletiva com o atacante Davidson. Uma pergunta para cada repórter, tá? Muito obrigada. Davidson, boa tarde. Rodrigo Rádio Express FM. Mais cedo, o presidente Marcelo Paes, CEO Marcelo Paes, falou a respeito das mudanças, né, que o clube teve, mudança de treinador, mudança de técnico, chegadas no elenco do Fortaleza. Falou muito a respeito de todas essas mudanças. Você que está acompanhando tudo isso de dentro, deve ter mais, deve conseguir falar melhor para nós da imprensa o que é que mudou internamente do começo da temporada até aqui e o que é que você vê nessas mudanças, o que é que está faltando para elas realmente fazerem efeito dentro do Fortaleza Esporte Clube. Obrigado pela pergunta. Eu também sou um jogador que cheguei agora no clube, né? Recente, pouco tempo. Mas eu vejo uma grande mudança. Jogadores que vêm para agregar, para ajudar. É normal que quando o resultado não aparece, parece que tá tudo errado, que nada tá dando certo, que as contratações foram equivocadas, mas estão enganados, né, se pensam dessa forma. Porque o grupo é muito qualificado, um grupo muito bom, meninos jovens que estão chegando também, né? Você vê hoje nos clubes as joias do clube, né, se destacando, né, tendo a oportunidade de jogar, como o Priol agora vem jogando, tendo a oportunidade, é um grande jogador. Então, para as pessoas que estão de fora, que não vê o que acontece aqui dentro, pode ter certeza que nós estamos muito fechados, um grupo muito qualificado, um grupo muito bom, né, com essas contratações que chegou agora, como Bareiro, como Tuto e outros jogadores que estão chegando agora também, né, em pouco tempo, veio para agregar, veio para ajudar, né, com o novo treinador também, né, que não conhece todos, conhece alguns jogadores ali, e com a forma dele de treinar, vai nos passar aquilo que temos que aprender, pouco a pouco, e logo as coisas se encaixam e vai começar a dar resultado. Eu creio que com o tempo aí que o treinador veio para nos ajudar, isso vai com o tempo, vai dando certo, vai agregando as coisas boas. Oi, Davidson, boa tarde. Boa tarde. Davos do Sistema Verdes. Por mais que a gente saiba que é uma competição diferente, o clima fica um pouco abaixo diante de um resultado negativo. Um 5-0 não é qualquer resultado negativo, é bem expressivo diante do Fortaleza. Como virar essa chave em relação psicologicamente? Renato Paiva falou sobre isso na coletiva, mas isso não só para o grupo, mas para o torcedor também, que já está bem cansado diante dessa fase que não esperava do Fortaleza. Realmente, a gente ficou num dia de luto, né, depois dessa derrota. Não é desculpa por ter um jogador a menos, porque eu joguei uma final contra o Botafogo, tinha um jogador a menos desde 5 minutos e eles foram campeão 3-1 em cima de nós. Então isso não é desculpa. A gente poderia estar mais focado ali, mas é ligado em alguns detalhes que o treinador nos passa, né, e nós jogadores temos também que chamar a responsabilidade. Né? Ter a responsabilidade, saber que não foi um resultado bom nem pra nós, nem pro torcedor que tá nos apoiando, que nos apoiou sempre, né? Mesmo não estando aqui no Fortaleza, eu sempre vi o apoio da torcida, o estádio lotado, como eu falei. Quem dera, né, eu estivesse aqui agora, o estádio estivesse lotado da forma que quando eu joguei contra. Eu entendo o torcedor, como eu já falei, eu nunca vou entrar em atrito com torcedor nenhum, né? Onde eu joguei, nunca entrei em atrito com nenhum torcedor, eu entendo o torcedor ele é apaixonado, ele tem o direito de cobrar, né? Como sempre falei, pode cobrar à vontade, né? E eu falo por mim, que as cobranças que fazem pra nós, eu tiro como aprendizagem, né? Pra que amanhã eu possa melhorar e dar felicidade ao torcedor que vem nos apoiar, né? Vem com seu filho pro estádio, né? Às vezes deixa de estar com a família pra nos apoiar, né? Ter o seu momento com a sua família, e eu entendo essa tristeza do torcedor e tem toda razão de ficar triste, né? O que eu não aceito é ameaças, né? Isso sim, acho que aqui nunca aconteceu, acho que nunca vai acontecer, né? Eu creio que isso sim que a gente fica chateado, mas a cobrança, isso é normal, né? E eu creio que, como eu falei, tem um grupo muito qualificado, eu sei que as derrotas apagam um pouco o brilho daquilo que o grupo realmente merece, né? Pelas peças que temos, pelos jogadores que temos, pelo elenco que temos, pela diretoria que temos, né? As pessoas que trabalham aqui, eu sou um cara que eu sempre vou colocar todas as pessoas, não só os jogadores, como a tia da cozinha, como a tia da limpeza, que são pessoas que agregam muito e eu tenho certeza que quando o resultado começar a aparecer, eu acho que a torcida vai voltar a ter a alegria que eles merecem. Boa tarde, Davidson, Anderson Azevedo, do Futebolês. Como fazer o torcedor comparecer no jogo de amanhã, que é um jogo histórico pro Fortaleza? O Fortaleza pode pela primeira vez para as quartas de final do Libertadores, mas vindo da maior derrota da história do clube dentro de casa, o torcedor tá machucado, tá magoado. A presença de público até agora não é das melhores, e ao que tudo indica, não vai ser. Então o que é que você pode dizer pro torcedor que saiu sábado do Castelão com a alma ferida, que não teve nem força para vaiar o time depois da derrota que aconteceu pro Botafogo? Eu, como já falei aqui, né, repito novamente que eu entendo o torcedor, como eu falei, o torcedor é apaixonado pelo clube, né, o jogador um dia tá aqui, um dia não tá, e eu entendo essa frustração do torcedor, né, e pra falar pra você, pra torcedor encher o estádio, é com vitórias, né, são com momentos bons, né, e que às vezes a vitória nem aconteça, mas a vontade, a dedicação, a força, a garra, isso mostra o carinho pelo clube, né, pelo torcedor que vai nos apoiar. E eu entendo essa frustração do torcedor, eu quero muito que ele esteja conosco em todos os momentos, eu quero muito dar alegria pra eles, entendeu? Da mesma forma que eu fui recebido no aeroporto com carinho, eu quero também depositar esse carinho pra eles. Eu entendo que o torcedor muitas das vezes ali, ele não se dá bem com algum jogador, ou, assim, alguns comigo também, entendeu? Não entende o Davidson, mas sou um cara que eu sempre, onde eu passei, foi assim. No começo não entenderam muito, mas depois na caminhada as coisas começaram a se dar bem, né? Começaram a ter um vínculo muito bem. Então onde eu passei eu tenho esse carinho do torcedor e eu creio que aqui não vai ser diferente. Entendo o torcedor, entendo a mágoa, eu sei que eles estão muito chateados, não estão com força para avaliar, como você disse, mas pode ter certeza que esse momento vai passar, porque como eu falei, vou ser repetitivo aqui em muitas palavras, mas tem um grupo muito qualificado, um clube que merece todo o respeito, um torcedor que merece muito respeito, como eu falo, né? Uma torcida que eu sempre joguei contra, eu vi uma forma de tratar seus jogadores, né? Com muito carinho, muito amor, então acho que isso é muito válido. Então eu creio que para poder voltar essa alegria, para poder voltar esse alto astral do torcedor, essa alegria para esse povo que merece muito, né? É só jogando, fechando a boquinha, calado, né? Porque falar até papagaio fala, acho que a gente tem que jogar, demonstrar dentro de campo e dar vitória pro torcedor e pro clube que merece. Davidson, boa tarde, tudo bem? Wesley Lopes, Rádio Clube Fute Nordeste. Davidson, a sua relação com a Copa Libertadores é uma relação muito íntima
né? Você é um atleta que fez gol em final de Libertadores. Ano passado você foi extremamente decisivo nessa fase de mata-mata, vestindo a camisa do Atlético. Eu queria que você falasse um pouco de que forma você vai tentar passar um pouco dessa tua experiência para os teus companheiros, já que a competição é uma competição de mata-mata totalmente diferente de uma competição de pontos corridos como é o brasileiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Boa sorte desde já. Obrigado pela pergunta. Eu costumo falar sempre que o Davidson não, né? O grupo. Eu dependo do grupo para poder me destacar, né? Por onde eu passei, eu fui um cara muito privilegiado por Deus, né? Por tudo que ele me proporcionou. E eu creio que aqui não vai ser diferente. A Libertadores é um campeonato muito perigoso, onde as equipes que jogam bastante tempo a Libertadores já conhecem esse campeonato. Um campeonato perigoso, um campeonato que você não pode achar que é tudo mar de rosas, e não é. É um campeonato difícil, né? E eu sou um cara que conheço realmente a Libertadores. E espero com essa experiência minha que eu tenho pela Libertadores, né? Com esse tempo que eu joguei aí, né? Ganhei títulos, né? Pude fazer gols importantes. Eu posso agregar aqui também, né? Como eu tive a oportunidade de fazer um gol lá com o Bucaramanga também, contra o Colo-Colo. E eu espero que eu possa continuar ajudando, né? Com essa minha forma de ser, com essa minha alegria, com esse meu alto astral, né? Porque nos momentos ruins, quando a gente faz dessas coisas que eu faço, dessa alegria, de chamar a torcida, no momento ruim, isso tudo vira contra mim, entendeu? Isso é tudo ruim. E as pessoas aí na televisão falam, o Davidson é isso é ruim pro Davidson, isso é aquilo, isso é aquilo. Mas quando o momento é bom, as pessoas aplaudem. Então você entende que o ser humano, ele não, às vezes ele não sabe oscilar, o que realmente ele gosta ou não gosta, né? Porque quando na final, lá quando eu ganhei do Flamengo, as pessoas falaram que o tapa do juiz foi maneiro, que eu podia fazer, né? Agora quando eu brinquei com o meu companheiro Vinícius, né, no jogo contra o Corinthians, né, que eu falei pra ele, irmão, fica no chão, e a pisada na perna dele foi pra ele ficar no chão pra gente poder respirar, pra ganhar tempo, jogando na casa do Corinthians, ganhando de 1-0 no começo, pra gente respirar, ficar no chão um pouco, ganhar tempo. Isso gerou como se fosse uma coisa, Deus, coisa feia. Mas se tivesse ganho jogo, isso não estaria em pauta, ninguém estaria falando, entendeu? Agora, como você colocou em pauta, você é um jogador de gols importantes, gol de finais, gol de levar um time à final, ninguém relembra disso, entendeu? As pessoas querem botar pauta naquilo que é ruim, as coisas boas não. Mas isso também eu não vou fazer de santo também, porque eu não sou santo, entendeu? Eu dou spoiler pras pessoas falarem também. Eu acho que eu tenho aqui hora que focar aqui no Fortaleza, focar nos meus companheiros, nas coisas boas, e tirar o Fortaleza da posição que ele não merece estar no brasileiro e chegar na final, se Deus quiser, da Libertadores. Boa tarde, Davidson. Boa tarde. Jorge Telmo, a voz da Fiel. Gostaria de te perguntar como é que está a sua torcida, não só para o Moisés voltar a jogar, e também pela vitória do Fortaleza, e qual o seu objetivo em número de gols até o final do ano com a camisa tricolor. Pelo Moisés voltar é mais rápido possível, né? Tem horário toda noite com a minha esposa, a gente ora todas as noites, né? Por todos, pelos amigos, pelos inimigos, pelos companheiros, pelos adversários, a gente ora por todos, porque todos somos filhos de Deus, né? Mas eu peço muito a Deus que ele volte o mais rápido possível, que ele vai nos ajudar bastante. É um jogador que a torcida conhece, que o clube conhece, é um jogador de uma potência extraordinária, é um jogador que eu gosto, né? Que eu convivo com ele todo dia, vejo o quanto ele tá doido pra voltar o mais rápido possível. Numa jogada boa que aconteceu no gol dele, um golaço, gol pusca, ali um empurrãozinho, aconteceu essa lesão aí. Eu acho que não foi por isso, mas tudo bem. Espero que ele volte o mais rápido possível pra nos ajudar. E sobre marca de gols, assim, eu nunca falei, não. Eu sempre falei de desempenho, de vontade, de garra, e de ajudar o grupo, né? Naquilo que ele precisar. E sobre a torcida minha, pra que a gente possa passar do Vélez, pra gente chegar até a final, se Deus quiser, e ser campeão da Libertadores, que é um título muito importante. Nada. Boa tarde, David. Sou Marta Negreiros do Globo Esporte. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o fator histórico desse jogo, desse confronto, na verdade, né, contra o Vélez. Você falou que chegou agora, né, já mencionou isso também, mas tem uma galera que já tá aqui há mais tempo, viveu a primeira vez que o Fortaleza chegou à Libertadores em 2022, nas oitavas de final, e eu queria que você falasse sobre esse fator histórico, qual o discurso que tá dentro do elenco, levando em consideração a importância desse confronto, ao mesmo tempo que o time tá mal no Campeonato Brasileiro, o que também é um cenário muito parecido com 2022, quando o time chegou até essa fase da competição. Então, principalmente de caras como Tinga, Pikachu, qual é o discurso do que fazer de diferente para dessa vez conseguir escapar novamente do rebaixamento na Série A, mas também, ao mesmo tempo, avançar para as quartas de final, o que não aconteceu lá em 2022. Obrigada. São campeonatos distintos, né? Eu tive em outro clube ano passado, né? Recentemente agora estava na Libertadores e no Brasileiro, né? São campeonatos distintos, mas temos que estar ligados. Porque da mesma forma que estamos bem na Libertadores, né? Nós estamos tão bem no Brasileiro. Então, para poder sair bem de uma e de outra, tem que estar focado 100%. Não 100%, não, 220 por hora. Porque da mesma forma que você está em glória em um, você está em derrota em outro. Porque o brasileiro está lá embaixo e a gente sabe que é uma posição que o Fortaleza não merece estar. Porque foi um clube que eu torci muito na Sul-Americana para que eu pudesse ser campeão, né? Faltou por detalhe, né? Então eu acho que a gente tem que estar focado realmente. O discurso dos capitões é pra gente estar focado, estar unido, estar junto, né? Sabemos que o torcedor nesse momento, como eu vou falar, sempre colocar em pauta o torcedor, porque é a peça muito, mais importante, né? Do nosso quebra-cabeça. Então é colocar os pés no chão, saber que não estamos num bom momento, sabemos que o Campeonato da Libertadores é um campeonato muito traiçoeiro, um campeonato muito difícil, onde as equipes que estão jogando já jogam mais tempo do que nós, entende muito, eu jogo bastante tempo também na Libertadores, entendo também, e o brasileiro tá focado, cara, tá focado porque é jogo a jogo, sabemos que não podemos perder pontos, né? Como sempre falo no meu discurso, se não podemos ganhar, não perdemos, entendeu? Então acho que agora ter pé no chão, reconhecer que não estamos num bom momento, trabalhar, bico calado, porque falar, todo mundo fala, acho que o vento, as palavras do vento leva, mostrar em atitude pro torcedor que queremos. Porque eu vim falar pra você aqui um monte de coisa, que a gente vai fazer isso, que o torcedor vai falar assim, de novo, entendeu? Então eu vou me tornar repetitivo. Então acho que eu tenho que mostrar em campo, jogando bola, bico calado, se fizer gol também, abaixar a euforia, porque não tem nada ganho, não tem nada conquistado, tem muitas coisas pra acontecer, então acho que é manter o pé no chão, humildade e trabalhar. Davidson, aqui ó, Pedro Pinheiro da Band, boa tarde. Boa tarde. O tempo foi muito curto da goleada de sábado para essa preparação, já pensando em umas oitavas de final, um jogo tão importante como você já frisou diversas vezes aqui nessa entrevista. Mas como é que tá sendo esse papo do Paiva com vocês, entre vocês jogadores, para realmente esquecer o que aconteceu no sábado e focar realmente nisso? Serviu também de algum aprendizado esse resultado negativo? Assim, eu já conheço o Paiva, né? Ele é um cara muito sério, né? Ele falou conosco ali depois do jogo pra apagar, né? Não tem como apagar, né? Mas pra que a gente pudesse apagar, pra que pudesse ligar o jogo contra o Vélez agora, que já é amanhã, né? Acho que vivemos o dia de luto, sofremos, ficamos muito tristes, chegamos em casa, pra Dia dos Pais, pra passar com a esposa, com a filha, é difícil, né? Porque as pessoas às vezes podem interpretar que nós não estamos nem aí, que tá tudo mil maravilhas, e não. Temos sentimentos, tem pessoas que torcem pela gente também, que sofrem da mesma forma. Eu me torno um torcedor, porque eu sofro muito também,
Eu sofro muito, chego em casa, não consigo desabafar, não consigo falar, né? Acabo ali sofrendo e acabo descontando em quem não merece, né? Acabo não dando atenção pra minha esposa da forma que ela merece, né? Fico triste ali. Talvez não consigo nem preencher o calendário. Mas eu acho que a gente tem que saber da dinâmica que temos aqui no clube, né? Tudo que o clube nos oferece, aproveitar isso, pegar e juntar a mão com o torcedor e falar, tamo junto nessa, na derrota e na alegria, né? Porque sem o torcedor não conseguimos. Isso é a maior realidade. Eu sei que o torcedor vai falar aqui agora, você quer a torcida como se não ganha, não dá resultado. Mas eu creio que agora vai ser uma virada de chave, né? Contra o Vélez, que a gente possa dar esse estalo no dedo aí, acordar, porque acho que estamos num sono, né? E temos que acordar esse sonho, né? Esse sonho não pode ser duradouro. A gente tem que viver a realidade, né? A realidade da Libertadores, a realidade do brasileiro, que são campeonatos muito traiçoeiros. Então temos que acordar pra já, para poder dar um estalo pro torcedor e o torcedor saber que estamos junto com eles também e vamos dar essa alegria para eles. Boa tarde, Davidson. Boa tarde, a famoso. todos. Miguel Júnior, Rádio Povo CBN, Rádio Povo CBN Cariri. Amanhã é um jogo diferente, é um jogo internacional, como bem frisou o colega, o Wesley, você conhece muito bem. Para o Fortaleza não é mais nenhuma novidade não, porque o Fortaleza já disputou 43 jogos Sul-Americana e Libertadores. E amanhã é o jogo 44 do Fortaleza, nessa época que o Fortaleza teve 2 com o Rogério e o restante dos jogos com o Vojvoda. E será o primeiro jogo do Renato Paiva comandando o Fortaleza em uma competição internacional. E amanhã, clube argentino. Mais um argentino na vida do Fortaleza. Já enfrentou 7 argentinos. Você tem uma ideia? Aqui na Arena Castelão, jogando como mandante, dos 7 jogos, Fortaleza venceu 4, empatou 2 e perdeu pro Racing. Último jogo contra a equipe argentina. Sempre enfrentar um clube argentino é diferente para outra equipe de outro país? Ou é a mesma coisa a escola argentina? Não, acho que cada jogo é um jogo, né? Já tem a rivalidade Brasil e Argentina, né? Que todos já colocam quando tem a seleção, essa rivalidade que é Messi, Neymar, Brasil e Argentina. E sempre tem essa rivalidade, é normal. As pessoas já taxaram essa rivalidade já faz tempo, não agora. Né? Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho, pensar em nós, né? Sabemos que, como eu falei várias vezes, vai ser repetitivo algumas palavras, temos um grupo muito qualificado, é uma equipe muito forte, né? Tem até um jogador que jogou aqui que está lá agora, né? Que tá se destacando bastante, mas a gente tem que saber olhar pro nosso, né? Olhar pro nosso, pro grupo que temos, né? Tudo que o clube nos oferece, né? O treinador também é um treinador que conhece a competição, porque ele jogou agora, né? O Mundial, né? Com outras equipes totalmente inferior, né? Contra Paris, outras equipes, foi vitorioso também, e creio que aquele também vai ser vitorioso, porque esse grupo que ele tem, né? Por mais que os resultados não estão aparecendo, a gente tem um grupo muito bom, um grupo muito qualificado. E vai ser um grande jogo, eu tenho certeza, né? Eu creio, né, muito em Deus, e a certeza que a gente vai dar nosso máximo, e se Deus quiser, conseguir sair com a vitória para poder dar alegria ao nosso torcedor, que merece muito. Davidson, tudo bem? Eduardo Trovão do Futebolês, boa tarde. Boa tarde. Tava olhando aqui os últimos jogos, o Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino, um jogo muito bom, e aí depois ele perde pro Grêmio, empata com o Corinthians e essa goleada diante do Botafogo. E nesses 3 jogos me chama a atenção detalhes. Vocês dizem muito que futebol é detalhe, e acredito que em jogo eliminatório a atenção aos detalhes deva ser ainda maior. Contra o Grêmio são 2 pênaltis ali em 5 minutos que fez muita diferença pro jogo. Contra o Corinthians, quase no último lance do jogo, um detalhezinho que escapou uma vitória. E contra o Botafogo, ainda que o Mancha tenha dado um pouco de azar no lance, ele foi imprudente, o Paiva disse que também por ser garoto e tal. Um detalhe que também comprometeu demais. Fale sobre esses detalhes. Um jogo desse tamanho, você tem uma tatuagem de Libertadores no braço, tem um painel de Libertadores aí. O que significa esse tamanho desse jogo pro Fortaleza, sendo um time que nos últimos jogos se deixou comprometer por causa dos detalhes? Boa pergunta. Realmente, acho que o treinador nos fala muito sobre detalhe, realmente, né? E isso tem nos penalizado muito nos jogos, né? Eu costumo dizer que não é um jogador só que falhou, são todos, né? Pra falha dele acontecer, uma marcação não foi boa, uma pressão não foi boa, entendeu? Eu acho que do Magrão, as pessoas acho que apedrejaram o menino sem motivo nenhum, porque é um menino que não tinha muito minutos, né? Não jogava tanto tempo, né? E aconteceu essa imprudência com ele de ter cometido 2 pênaltis, né? Falo ele porque foi na jogada com ele, mas pra gerar esse pênalti, talvez a minha marcação lá na frente não foi correta, né? Pra que a bola chegasse até lá, eu poderia ter marcado melhor, né? Ou meia, ou zagueiro. Então eu sou um cara que costuma falar que todos erraram, né? Não só um. Né? E do Mancha é normal. Acho que todos os jogadores na carreira já foi expulso. Eu acho que o jogador que não foi expulso é um anjo, né? Então ali é um menino de um coração gigante. Ele quanto o Magrão, são garotos que eu admiro muito, tenho um grande carinho, tento passar pra eles um pouco da minha experiência, né? Pra que ele não pega o Davidson do passado, mas sim o Davidson do presente, né? Porque eu também já fui falho, já errei, já fui expulso, né? E espero que com isso ele também possa aprender, né? É uma jogada normal, onde ele tem ali o detalhe, né? E aconteceu essa imprudência, mas é um menino de um grande coração, é um menino que cada dia que passa vai acrescentando e vem crescendo cada dia mais como o Magrão. Então, para poder não ter esses problemas que aconteceram nos jogos sobre o detalhe, a gente ouviu realmente o treinador fazer aquilo que ele quer, né? Colocar em prática, deixar de falar, né? Porque a gente às vezes fala muito, né? E deixa de cumprir com o que fala. Então, acho que é melhor o quê? A gente trabalhar, fechar a boca, como eu já falei várias vezes, eu vou repetir, trabalhar bastante, botar os pés no chão, mostrar pro torcedor jogando, não falando, porque falar, como eu já falei, vou voltar a ser repetitivo como papagaio. Até papagaio fala. Então, é colocar o pé no chão, ter humildade de reconhecer que não estamos num bom momento, que o torcedor tem o direito de cobrar, não de ameaçar, mas isso não aconteceu, mas tem o direito de cobrar, ouvir, pegar o que é bom, colocar em prática dentro de campo e fazer um bom resultado para que o torcedor possa voltar ao estádio da forma que ele sempre esteve. Davidson aqui, Vladimir da ESPN. O Fortaleza nos últimos anos ele se caracterizou por ser uma equipe muito forte em casa, muito forte. Mas na atual temporada os números estão bem abaixo das anteriores. Queria saber com você qual a postura que vocês têm que ter justamente no jogo contra o Vélez para voltar a ser um grande mandante. Realmente, não posso falar aqui o que eu queria falar porque tem mulheres aqui, eu sou um cara que respeito muito. Mas a gente tem que pegar, né, bem firme, né?
falar assim, irmão, vamos lá que as coisas não tá bonito, não tá maneiro, né? Porque nós mesmos se cobramos, né? Nós mesmos se cobramos. Todo dia no vestiário a gente conversa, a gente fala que não tá maneiro, não tá legal, porque pra nossa imagem é ruim, pro clube é ruim, pro torcedor é ruim, entendeu? O pior ainda são pessoas, né? Que sim, eu sou um cara que eu vejo, né? Não me faz mal nada, mas eu vejo muitos ex-jogadores falando que coisas que já viveram também, né? Jogadores que já viveram isso, já fizeram pior também, outras coisas, e um monte de coisa, e querem falar, querem opinar. Às vezes não sabe o que tá acontecendo aqui dentro, às vezes não sabe o que o cara tá passando. Como eu falo, o jogador é ser humano. Por mais que ele joga com a camisa de um clube, por mais da camisa de um clube, ele é um ser humano, entendeu? Então eu acho que é manter focado, focado, ter a tranquilidade, saber que a cobrança ela é normal, ela faz parte da nossa profissão, acho que toda profissão tem cobrança, manter o pé no chão, olhar nos olhos um do outro, né? Quando eu não posso falar o que eu queria falar, eu vou voltar a repetir, olhar no olho um do outro e falar assim, irmão, vambora que eu tô contigo, tu tá comigo, vamos se ajudar, vamos colocar os pés no chão, reconhecer também que não tá um bom momento e bora pra frente que as coisas, eu tenho certeza que esse clube aqui merece viver coisas que acho que já viveu, mas merece viver muito mais, entendeu? Uma final de Libertadores, ser campeão, eu falo, se tá, é porque pode chegar, entendeu? Se tá na Libertadores é porque tem capacidade de chegar lá, entendeu? Se chegou nas oitavas, vai chegar nas quartas, vai chegar na semi, chegar na final e ser campeão. Não tem essa coisa que a nossa chave tá o Flamengo, a nossa chave tá o Palmeiras, olha pra nós, pensa pela gente, olhar pro nosso escudo, olhar pro nosso clube, pro nosso torcedor, as pessoas que não apoiam, pros nossos familiares e falar que somos capazes de chegar à final. E eu creio que vamos chegar à final. Eu tenho muita certeza que vamos chegar à final. Boa tarde, Davidson. Boa tarde. Machado, canal da Guigui, muito bom falar contigo. É um prazer. Saiu uma matéria até bem forte de ontem para hoje que falava sobre o Fortaleza em 2025 se acostumar a ser humilhado. É um termo bem forte, mas que pelos resultados que aconteceram ao longo do ano, acaba até fazendo um certo sentido. E você repetiu aqui, eu lembro que você já falou isso outras vezes, sobre o grupo ser muito qualificado, né? Esse ano aconteceram várias saídas durante o ano, outras chegadas. E amanhã seria, em momentos normais, um jogo histórico, um jogo que o torcedor se empolga, que o torcedor facilmente esgota os ingressos. Mas em 2025, os momentos de felicidade para o torcedor, eles acabaram sendo muito poucos. Micromomentos. Venceu o Colo-Colo, depois vence o Juventude, o torcedor fica em festa, canta que o Fortaleza voltou. E depois vem o baque, a água fria. Esse sábado o torcedor voltou a botar mais 30 mil pessoas, tentando se reconectar, e o baque vem mais uma goleada. Eu queria que você falasse, Davidson, como que o jogo de amanhã ele pode servir para essa parte anímica de recuperar essa relação e também que os jogadores consigam de fato virar essa chave que em 2025 até o momento ainda não conseguiu ser virada. A palavra é simples, simplesmente uma palavra, é ganhar. A gente tem que ganhar. A gente tem que ganhar e manter essa sequência de vitórias, entendeu? Não ganhar, colocar um doce na boca da criança e tirar e a criança chora, entendeu? É como torcedor. Você ganhar do Juventude 5-0 e depois você vir perder. É a mesma coisa de jogar, acordar e dormir, entendeu? Você tá vivendo um sonho. Não, você tem que ver a realidade. Você tem que ganhar, persistir, ganhar. Se não der pra ganhar, empata, entendeu? Que não pode perder. Ganhar um jogo de 5-0 e depois perder 2 jogos, entendeu? Isso pro torcedor é frustrante. É claro que é. Pra nós também, jogador é frustrante, entendeu? Porque a gente quer ganhar. A gente não tá no futebol pra brincar, no futebol brincar de peteca. Não, tá no futebol pra jogar futebol, né? Pra dar seu máximo. Não que peteca não seja um esporte qualificado, claro que é, entendeu? Não tô desrespeitando, mas tô falando que é a diferença. Você tá no futebol é pra jogar futebol, entendeu? Dar o seu máximo dentro de campo. Não só, tô ali, vou jogar aqui, depois chegar em casa, tá tranquilo, beleza, vai passar. Passa nada. Quem ama realmente, sente, entendeu? E fica as marcas. Isso dói pro torcedor, eu entendo, já fui torcedor, entendeu? Ainda sou torcedor, entendeu? Isso dói, e se você olhar pro seu filho em casa, chegar, querer viver um dia dos pais bem, não pode, pô. Acabou de perder um jogo de 5-0, Botafogo, mas tá com a menos, não é desculpa. A gente tem que estar ligado no detalhe, entendeu? Somos homens, entendeu? Também temos que reconhecer que somos falhos e da mesma forma que acertamos, erramos também. Mas temos que pegar os erros e tornar em aprendizagem pra poder acertar lá na frente, entende? Eu não tô aqui falando, o Davidson tá ali dando uma de, bonitão, falando bonito. Não é. Eu não quero ficar falando. Por mim, eu nem vim aqui falar. Porque é chato ficar falando pro torcedor, apoia, a gente não consegue ganhar. É chato, é frustrante, entendeu? Porque o cara chega na cadeira pra ver o dia dos pais e fica, tá triste. Mas por quê? Não ganhou Fortaleza. E tá certo ficar triste, entendeu? A gente tem que dar alegria, tanto pro torcedor, como pra nós, como pros nossos familiares, quanto pro clube que merece, entendeu? Então acho que a gente tem que virar essa chave, entendeu? Começar a dar alegria pra nós, pro clube, pro torcedor, pros nossos familiares, porque estão ali com a gente todos os dias, estão torcendo, vocês trabalham todos os dias, os familiares de vocês em casa estão aqui pra me entrevistar, entendeu? E vocês queriam estar aqui? Não. Queria estar com a família de vocês disputando também. Mas é o quê? O que você precisa é o trabalho que traz o pão dia a dia na sua casa. É como o Fortaleza. É ele que põe a minha filha na escola, entendeu? É ele que dá uma boa vida pra minha esposa, poder fazer aquilo que ela exerce, quer trabalhar. É como você. Você tem um celularzinho do iPhone, acha que foi fácil? Não foi fácil. Você trabalhou pra isso, entendeu? Você correu atrás. E quem olhou você correr atrás? Quem olhou? Quantas pessoas te olharam correndo atrás? São poucas. E quando você ganha? São muitas, não são? Então é fácil por te elogiar quando você tá ganhando. E quando você tá perdendo? Quem te dá a mão? Quem sabe quem nos dá a mão? É o Fortaleza, é o torcedor, é a nossa família. Então temos que fazer o melhor pro torcedor, pra família e pro Fortaleza. Entendeu? Então é isso. Acho que não tem mais o que falar, né? Acho que palavras, como eu já falei, o vento leva. A gente tem que mostrar a atitude. E eu creio que esse grupo aqui é um grupo muito qualificado. Vou voltar a ser repetitivo, muito qualificado. Eu acredito muito nesse grupo, acredito muito mesmo. Mesmo que os torcedores agora vão ver minha entrevista, vão querer falar palavra. Eu amo o torcedor, independente. Se eles não me amam, eu amo eles, porque eu sei, já fui torcedor, sei como é que é, entendeu? O torcedor é apaixonado pelo clube. Ele ama o clube. O torcedor, o jogador, ele entende. Porque o jogador não vai vir no clube pra sempre. Um dia o jogador tá aqui, tá no outro clube, ele ama o Fortaleza, o torcedor. A pessoa tem que entender isso. Mas ele me critica. Faz parte, meu amor. Então você não viesse jogador, entendeu? Não viesse jogador, não trabalhasse. Se você não quer crítica, não trabalha. Simplesmente todo trabalho tem crítica, entendeu? E a vida é assim. O torcedor é apaixonado pelo clube. O jogador, ele gosta. Boa tarde, Davidson. Aqui, Cristine Martins, da TV Editora Dinâmica. Você tem 34 anos e ainda é bem criticado em relação à maturidade. Eu queria que você falasse, até em cima da tua última fala, sobre isso, mas não sobre brincadeiras, sobre maturidade mesmo. Como é que você se vê? Você, aos 34 anos, se vê um líder dentro de campo para pegar a braçadeira e comandar, como eu vi uma postura muito boa sua diante do Grêmio, mesmo perdendo, mas você sendo um jogador mais maduro, você se vê como uma continuidade assim?
Ó, pra você ver como é que são as coisas. O Mancha foi expulso e o treinador me tirou. Se eu sair ali fazendo cara de boca bravo, hoje as pessoas estão postando em todos os lugares, todas as manchetes saíram, o Davidson sair. Davidson sai bravo, não reconhece que ia pra ajudar a equipe. Mas como eu saí motivando meus companheiros, alegria, não, ninguém vê. Caraca, lá o Davidson, mano, é profissional, saiu, reconheceu, mas ninguém vê. Sabe por que ninguém vê? Porque as coisas ruins, as pessoas aplaudem, vê logo. Isso é uma maravilha, as pessoas. Pra coisa ruim, a internet tá cheia. Tá cheio, o mundo tá cheio de coisa ruim. Mas coisas boas, pra aplaudir, é difícil, hein? Sabe por quê? As coisas boas são no privado. Porque só Deus vê, entendeu? Só Deus reconhece. Eu tô nem aí pra que as pessoas falam de mim, do Davidson é folclore, do Davidson isso, Davidson aquilo. Ainda mais os jogadores que falam, né? São mais os jogadores que falam que fez pior do que eu e querem falar, entendeu? Mas independente disso, eu sou um cara vitorioso, sou um cara que tem títulos, sou um cara que tem um gol de títulos, é um cara que é folclore, um cara que é brincadeira, tem um gol de 2018 brasileiro, tem um gol da Libertadores em cima do Flamengo, tem uma Recopa, tem um Paulista, tem um Mato Grossense, tem Mineiro. Rapaz, olha o jogador folclore e títulos que ele tem. Mas independente das pessoas falam, eu não tô contra essas pessoas que falam, cada um tem sua opinião. Mas eu sou um cara de 34 anos, que eu tenho 3 filhas, que me amam da forma que eu sou, né? Acho que minhas filhas me amam, minha esposa me amam. Isso é o que mais importa, meu sogro, minha sogra me amam. Isso é o que mais importa, tendo esse jeito que eu tenho. Ele me ama, ele me abraça dessa forma que eu sou. Eu não tô aqui pra agradar ninguém, eu tô aqui pra agradar ao Senhor, entendeu? Então, se as pessoas gostam de mim dessa forma, tudo bem. E se não gosta, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não vou entrar dentro nunca com o torcedor, com o jornalista, com o cara que tem programa, podcast, eu não vou entrar dentro com ninguém. Falem mal, falem bem. As coisas ruins, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar e vou fazer do melhor pra me melhorar, pra essa pessoa depois me aplaudir. Mas não quer aplaudir pra mim, aí Deus, agora você melhorou, me desculpa, não quero desculpa não, tudo bem, continua com o seu pensamento. E as coisas boas que falam de mim, eu não vou absorver também não, porque a mesma pessoa que te aplaude é a mesma pessoa que te vai. Então a vida de profissionalismo é assim. Se você fazer a matéria ruim, vão te vaiar. Mas se você fazer a matéria boa, vão te aplaudir. Eu tenho certeza que já passou algum problema na sua vida. E quem tava contigo quando as coisas estavam ruins? Bota no dedo aí. Poucas pessoas, né? E quando tava contigo, quando as coisas estavam boas, quem tava contigo? Todo mundo queria, né? Todo mundo quer andar no seu barco quando as coisas estavam boas, né? Isso faz parte da vida, que todo mundo tem uma história. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, quando tava na pior, todo mundo abandonou. Agora, quando você tava no buraco pra te dar a mão, ninguém te deu a mão. Pisaram na tua mão pra você cair lá embaixo. Mas quando você saiu do buraco sozinho, todo mundo queria te abraçar. A vida é assim, faz parte. As pessoas estão na internet para distinguir ódio. E o ódio dá muito like, muita visualização, é maneiro, muito fera, maneirão. A coisa boa, ninguém. Fala de Deus pra você ver. Fala de Deus, todo mundo corre, todo mundo sai voado. Mas quando dá uma dorzinha, sabe o que ele fala? Ô, papai do céu, me abençoa, me salva. É a vida. Estou aqui só pra dizer, sabe o quê? Que eu amo todo mundo que me critica e os que me aplaudem também. Entendeu? A vida é assim. Valeu? Finalizamos a entrevista coletiva com o Davidson. Davidson, obrigado.